eu hoje quero compartilhar com você sobre perseguição espiritual. Amém? Eu quero ler um Salmos com você, Salmos 142. Eu quero compartilhar essa palavra junto com você. Diz assim: em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu, Senhor, quem conhece o caminho que eu devo seguir. Na verdade, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Eu clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio e tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me, Senhor, daqueles que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me, Pai, da prisão, e eu renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse Deus é bom, ele é maravilhoso. O salmista Davi, provavelmente quem escreveu esse salmo foi o salmista Davi, o adorador Davi. E Davi, quando ele compõe esse salmo, provavelmente Davi estava dentro de uma caverna. Provavelmente Davi estava sendo perseguido por Saul. Então ele declara como que a sua alma está angustiada, como que a sua alma está perplexa. Ele diz que ele não tem ninguém com quem ele pode contar, ele está atormentado e ele está ele está sofrendo perseguição. Provavelmente Saul estava ali perseguindo, tentando tirar a vida, de Davi. Nós sabemos que Davi sofreu muitas perseguições e que ele sabe de fato o que é sofrer perseguição. Mas eu quero lembrar a você que o reflexo daquilo que Davi estava vivendo na esfera natural era exatamente aquilo que estava acontecendo na esfera espiritual. Porque, na verdade, aquilo que acontece na nossa vida natural, ela é só um espelho daquilo que está acontecendo na espiritual. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. A luta de Davi não era Saul. O inimigo de Davi não era Saul, mas era principados, potestades, hostes espirituais da maldade. A guerra ali, a complexidade dessa guerra era na esfera espiritual, mas Davi sentia na sua carne. Davi sentia na sua alma, ele sentia o peso da angústia, o peso da aflição, ele sentia esse nível de perseguição que ele estava sofrendo, e esse nível de perseguição na esfera natural que Davi sofria, já estava trazendo reflexo para a sua alma, já estava trazendo reflexo para a sua vida espiritual. Ele sentia isso, porque na verdade a perseguição, ela era espiritual. Então, nós vamos vivenciar na nossa vida isso também. Muitas das vezes a gente não consegue perceber o nível de perseguição espiritual que a gente está vivendo. A gente vai levando a vida, a gente vai resolvendo um problema aqui, outro ali, e a gente simplesmente começa a olhar as coisas com uma ótica natural, com uma
visão muito limitada. E a gente só vai se dar conta de que realmente alguma coisa está acontecendo mais sério, de que a gente realmente está sofrendo um nível de perseguição espiritual, quando a gente começa a sentir um desgaste na nossa alma, quando a gente começa a sentir o peso da aflição. Então, é exatamente nesse momento que a gente se dá conta que a gente está sendo perseguido. A gente só se dá conta que está sendo perseguido espiritualmente quando a gente é atingido, sabe, em cheio por um problema, um peso de angústia, uma dor, uma desilusão, um trauma, ou então um grande problema, um problema insolúvel, porque enquanto a gente está conseguindo dar conta do recado, vamos lá falar a verdade, enquanto a gente está conseguindo dar conta do recado, a gente, sabe, a gente vai caminhando, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai achando que a gente, sabe, vai conseguir dar conta, a gente vai acreditando na força do nosso braço, mas aí quando a gente percebe que, sabe, o negócio ficou de uma tal maneira que a gente não vai conseguir dar conta do negócio, aí sim, aí a gente começa a olhar para o céu, a gente começa a perceber que a coisa vai além da esfera natural, de que existe alguma coisa que é além do natural, e aí é onde a gente aí que a gente vai, sabe, se atentar que existe uma perseguição espiritual. Então, você precisa entender que você precisa entender que a sua vida, ela é pautada, dirigida, guiada, fundamentada pelos céus. Nós somos espirituais e aquilo que acontece no espiritual vai refletir no natural. Então a gente não tem que esperar a gente ser quebrado, a gente ficar mal, a gente ser destruído, a gente, sabe, ficar desiludido, para que a gente possa perceber que está acontecendo algo na esfera espiritual. No Salmo 91, que é um salmo que todo mundo conhece, que você conhece muito bem, diz o seguinte, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A promessa de Deus é que nós não seremos atingidos. Ora, então por que a perseguição espiritual, ela me atinge? Por que essa perseguição espiritual, ela tem chegado até mim? Bom, a palavra perseguição, ela tem um sentido, né, de ser perseguido até ser atingido. Essa é a melhor definição que eu posso encontrar para a palavra perseguição. A pessoa que está sendo perseguida, ela está sendo seguida até ela ser atingida. Mas a palavra de Deus diz que se eu estiver guardada em Deus, eu não serei atingido. Então por que eu sou atingido? Porque a promessa para quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo. A promessa é para aqueles que estão habitando em Deus, que estão guardados em Deus, que estão morando em Deus, que estão, sabe, sitiados em Deus. Quando nós estamos neste lugar, em Deus, quando nós estamos habitando, sabe, no esconderijo do Altíssimo, então nós não somos atingidos, a promessa se cumpre a nós, né? Agora, o diabo, ele sempre vai procurar uma oportunidade de quê? De nos atingir, uma oportunidade de nos alcançar, uma oportunidade de conseguir chegar perto de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então, quando a gente tropeça, ele consegue nos alcançar, ele consegue nos atingir. Como que o inimigo vai conseguir chegar até a gente? Quando a gente tropeça. Pense comigo, se você começa a correr, né, de um ladrão, de repente você está sofrendo a perseguição de um ladrão, o ladrão você começou a apertar os passos e você começou a correr, e aí de repente você tropeça, você cai. Se você cair, o ladrão vai conseguir te atingir, ele vai conseguir chegar até você, e ele vai te saquear, ele vai te roubar, ele vai usurpar você. Por quê? Porque você
tropeçou, porque você caiu. Então, tudo que o inimigo vai tentar fazer é fazer com que você tropece. Porque quando você tropeça, ele consegue te atingir. Você consegue entender isso? Se você está atravessando uma via, com carros em alta velocidade, e você tropeça nessa via, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai ser atingido por um carro, né? E você vai sofrer danos terríveis. E esses danos aconteceram com você porque você tropeçou, porque você caiu. Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, preste atenção, o inimigo fará tudo, de tudo, para que você tropece no seu falar, para que você tropece no seu proceder, para que você tropece, sabe, no seu pensar. Quantas pessoas tropeçando, por quê? Porque elas pensam errado acerca de si, pensam errado acerca de Deus, pensam errado acerca da vida, sabe? E por causa disso elas tropeçam. Então, se o inimigo conseguir fazer com que você tropece em alguma dessas coisas, tropece na sua conduta moral, na sua conduta ética, na sua vida cristã, se o inimigo conseguir fazer com que você tropece como mãe, como esposa, sabe, como serva, sabe, ele vai conseguir te atingir. E o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui? Muita coisa. Está em jogo muita coisa. Está em jogo, sabe o quê? A sua linhagem, as promessas de Deus, as bênçãos geracionais, a glória de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Porque a vontade do Senhor é que as bênçãos do Senhor te persigam e te alcancem. Essa é a promessa de Deus, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que as bênçãos do Senhor nos alcance. Aleluia! E é isso que eu quero profetizar nesta noite, que ao receber esta palavra que hoje vai estar sendo ministrada, que hoje vai estar sendo impartida sobre você, sobre perseguição espiritual, que eu estou trazendo uma introdução para você, você possa hoje sair daqui, sabe, apto, pronto, preparado para poder ser perseguido, agarrado, abençoado, sabe, ser alcançado pelas bênçãos do Senhor e não ser atingido pelas perseguições espirituais. Em nome de Jesus, nós não vamos tropeçar. Eu declaro sobre a tua vida, toda pedra de tropeço vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos estar orando juntos e eu quero fazer esta oração declarando que todas as pedras de tropeço que o inimigo preparou para a tua vida, para gerar embaraço no seu pensar, no seu proceder, no seu falar, vai ser removido, vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, vamos definir o tropeço. O que é um tropeço, pastora? Um tropeço é um pecado não confessado. Um tropeço é um pecado que está na linha da obscuridade. E isso é um grande tropeço, né? E nós precisamos sair desses tropeços. Nós não podemos permitir que essas pedras estejam ao longo do nosso caminho. Nós não podemos permitir que essa pedra esteja no nosso ministério, porque quantas pessoas, gente, tem um chamado lindo, tem dons maravilhosos da parte de Deus, tem recebido da parte de Deus um grande chamado para fazer tantas coisas para Deus, e começam a caminhar debaixo desse fluir, debaixo dessa unção, caminham sobre esses dons, e aí de repente tropeçam e caem. E acabam se machucando, se ferindo e ferindo a outros, machucando a outros, porque aquele que é ferido fere. Então nós não podemos permitir que esses tropeços eles permaneçam no meio do caminho. Salmo 119, verso 7 ou versos
se eu não me engano é o verso 7, depois eu confirmo. Diz assim: foi bom para mim ter sido castigado, porque aprendesse os teus decretos, sabe? Então a gente precisa aprender com algumas pedras de tropeço que já estiveram ao longo do nosso caminho. Nós precisamos aprender com algumas quedas que nós já tivemos, porque todos nós um dia tropeçamos na vida. Todos nós um dia pensamos, falamos, agimos, sabe? Procedemos de maneira errada, onde lá na frente nós vimos que aquilo, sabe, trouxe consequências ruins para a nossa vida, ou até mesmo para aquelas pessoas que nós amamos. E nós precisamos aprender com esses tropeços. A palavra de Deus diz que Adão, ele tropeça no Éden, no lugar de delícias, no lugar da comunhão. Ele tropeça ali. E quando ele tropeça por causa da desobediência, ele não reconhece o seu erro. Ele não consegue fazer essa leitura. Ele não aprende com o seu erro. E quando o Senhor vai inquirir Adão, você conhece a história, Adão, ele tenta se esconder. Adão, ele transfere a culpa para Eva. Adão, ele não assume a responsabilidade. Ele não olha para o lugar da queda. Ele não olha para o lugar do tropeço. E a consequência disso, a consequência desse tropeço é danosa, não só para a vida de Adão, mas para a vida de Eva e para a sua linhagem, para os seus filhos. Muitas consequências vieram. Adão agora começa a ter que trabalhar e suar o seu rosto para conseguir fazer com que a terra pudesse produzir. Eva, ela tem as dores do parto multiplicado. Eles precisam agora sair daquele lugar de delícia, daquele lugar de deleite, daquele lugar de prazer. Eles são expulsos ali do paraíso. E um pouco mais à frente, nós vamos ver o reflexo disso na vida dos filhos de Adão. Adão, ele agora já tem dentro dele uma semente, algo que foi adquirido. Ele passa agora a ter uma perseguição espiritual sobre a vida dele, sabe? O DNA, a essência dele muda. Antes ele tinha uma essência pura, ele tinha o DNA de Deus, ele tinha a mente de Cristo, e agora por causa da desobediência, por causa do seu tropeço, ele agora tem um DNA corrompido, e aquilo que ele gera, ele acaba gerando iniquidade, e ele gera Caim e Abel debaixo de iniquidade. E a palavra de Deus diz que Caim tropeça mais uma vez por causa do ciúme, por causa da inveja. Caim, ele tropeça e ele mata o seu irmão. E por causa desse tropeço, ele recebe um sinal sobre a sua vida. Ele sai daquele lugar onde ele tinha uma proteção de Deus, e agora ele é entregue a atormentadores. Ele sai errante, sabe? Ele sai debaixo desse sinal, dessa sentença. E esse sinal na vida de Caim é o sinal do sofrimento, porque esse sofrimento que Caim passa a viver é consequência do castigo da desobediência. E quantos de nós temos vivido debaixo desses sinais? Quantos de nós temos vivido debaixo de sinais de perseguição espiritual? E talvez a gente não tenha se dado conta ainda disso. Talvez a gente não tenha ainda, sabe, se atentado a isso, do nível de perseguição espiritual a qual a nossa vida se encontra. E a gente precisa olhar para esses sinais, porque esses sinais, eles estão aí para serem percebidos. E esses sinais, eles não são ruins. Na verdade, quando uma febre
febre chega, a febre, ela não é ruim. A febre é um indício, é um sinal de que alguma coisa de errado está acontecendo. Então nós precisamos olhar para esses sinais de perseguição espiritual, sabe? Morte prematura, mortes precoces na família, né? Nada vai para frente. Você tenta fazer com que a sua vida decole, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida sentimental, seus relacionamentos. Parece que tu tá travado, parece que tu tá amarrado e você não consegue fluir. Monta um negócio, o negócio fecha, abre, começa a fazer uma faculdade, para no meio do caminho. Até os relacionamentos não são bem sucedidos, faz uma amizade, daqui a pouco dá um rolo. E aí aquela pessoa que você ama, que você estima, daqui a pouco não tá mais falando, porque é um desentendimento, uma confusão, até mesmo dentro da família, né? Com problemas familiares, roubos, né? Saques, perdas, né? Dificuldade financeira, não consegue ser feliz, não consegue acessar as bênçãos do Senhor, porque como eu falei, a vontade de Deus é que as bênçãos do Senhor venham nos perseguir e venham nos alcançar, mas parece que essas bênçãos estão tão longe, parece que a promessa, sabe, ela não se aplica a nós, porque parece que elas são inacessíveis, parece que estão distantes de nós, né? Porque a gente acaba, por causa desses tropeços, nos tornando um fora da lei. A gente fica sem direção, né? A gente fica marginalizado, fica errante, né? E acaba vivendo nesses repetidos, essas repetidas tragédias, esses caos emocionais, né? Essas dores, esses sofrimentos, essas angústias, esses traumas, né? Síndrome do pânico, depressão, infidelidade, infelicidade conjugal. Então, assim, nós precisamos olhar para esses sinais. Sabe o que diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 44, versículo 22? Diz assim: quando o Senhor não pode mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabilitada, como se vê no dia de hoje. Então, era um reflexo, escute, Jeremias está aqui falando sobre um reflexo na esfera natural. A terra estava devastada, como vocês podem ver no dia de hoje. Existia devastação, sequidão, né? Existia morte, destruição. Eles podiam ver isso aos olhos nus, eles podiam sentir isso, eles podiam vivenciar isso, mas isso era um reflexo de quê? Da indignação de Deus. Isso era um reflexo de uma resposta espiritual daquilo que estava acontecendo na esfera natural. Então, a perseguição, a perseguição espiritual, ela vai trazer essa devastação, e esses sinais, eles vão ser visíveis a nós. E essa perseguição espiritual, além de nos afetar, ele vai afetar também a nossa linhagem, a nossa genealogia. Amém? Uma criança, quando ela é gerada em iniquidade, ela recebe um DNA, ela recebe uma bagagem espiritual, ela recebe códigos espirituais, informações espirituais, né? Uma criança, quando nasce, ela herda uma bagagem biológica, né? Um DNA biológico, onde ela vai tá recebendo características, né? Tanto almáticas, né? Porque também se herdam algumas características, né? Da personalidade dos pais para os filhos, como também, né, ela vai estar recebendo uma bagagem, né, do seu biológico, né? Ela vai ter a cor da pele, a cor do cabelo, a estatura parecida com dos seus pais, porque ela herdou, ela recebeu uma bagagem, né? E essa bagagem que nós recebemos, ela também
é espiritual, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, uma criança que ela é gerada em iniquidade, ela está recebendo uma bagagem, um DNA distorcido. Lembra quando Adão e Eva, eles pecam no Éden? Então, assim, agora esse pecado, ele acaba afetando a sua linhagem, ele acaba afetando a sua genealogia. Por quê? Porque esse DNA acaba sendo corrompido. A palavra iniquidade vem de maldade, perversidade. E essa maldade e essa perversidade, ela nos separa de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Então esse DNA, essa semente maligna, ela entra e aí, a partir de então se começa uma perseguição espiritual. A gente pode observar na vida das crianças. Às vezes tá lá o cotoquinho de gente, pequenininho, e começa a fazer umas birra, umas manha, e conta mentira, né? E faz umas coisas assim que você fala assim: meu Deus, da onde que veio isso? Da onde essa criança aprendeu isso? Né? E você fala: eu nunca ensinei isso para essa criança. Ela nunca viu isso aqui, por quê? Porque tá dentro dela, tá herdado, né? E ela está aflorando aquilo, aquela bagagem, aquela carga que ela recebeu, porque o homem, ele foi formado pecado. Então existe uma bagagem, existe uma semente maligna, né? Que nós nascemos com ela. E essa semente, ela tem que ser sufocada, ela tem que ser morta, né? E aí entra a guerra, né, entre a carne e o espírito, porque quando eu me torno um ser espiritual, quando eu começo a buscar a Deus, eu consigo sufocar essa semente maligna, ela começa a ser sufocada, né? Porque o velho homem, né, as concupiscências, né, da estrutura do velho homem começa a se enfraquecer, e aí um novo homem, ele começa a ser fortalecido e levantado. E é exatamente isso que nós precisamos enxertar na nossa vida, buscar para a nossa vida, né? Essa estrutura, né, de um homem e uma mulher de Deus, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, para que nós possamos, dia após dia, fazer com que as coisas, sabe, inabaláveis, elas cresçam, para que o abalável venha cada vez mais, sabe, ser derribado em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, versículo 16, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas ela vem do mundo, né? Então, essa cobiça, essas coisas que muitas vezes já nascem dentro de nós, né? São essa predisposição que nós temos para pecar, esse desejo que nós temos para pecar, essa guerra entre a carne e o espírito. Isso é uma perseguição espiritual. Então, o que acontece? A criança nasceu, ela nasceu já com essa bagagem, com esse histórico, porque ela nasceu em iniquidade, ela herdou algumas coisas dos seus pais, né? Uma carga espiritual maligna, e agora os demônios, eles começam a trazer um nível de perseguição espiritual. Ele vai começar a propiciar um ambiente, ele vai começar a fazer com que essa pessoa, essa criança, seja em qual fase da sua vida, desde a mais a mais terna, desde quanto antes. Na verdade, essa investida, ela é muito precoce, porque o inimigo, ele tendo uma oportunidade, ele vai investir para que ou essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, ele venha fazer o quê? Abrir uma legalidade, dar uma base legal para que
essa semente ela venha germinar, para que essa semente maligna ela venha crescer. Então, os demônios eles fazem isso, eles criam um ambiente para ativar o histórico do pai no filho. E quando esse filho ele pratica o pecado, quando ele dá uma brecha, quando ele tropeça, ele tropeçou, uma vez que tropeçou, então aquele histórico ele é ativado. Então a gente às vezes se pergunta: Senhor, eu não queria estar vivendo isso, mas eu acabo vivendo isso. Eu tô repetindo a história de papai, eu tô repetindo a história de mamãe. Tem coincidência? Não, meu irmão, não tem coincidência. O meu esposo, ele teve um pai que era alcoólatra. E ele conta que ele cresceu com raiva do álcool, porque ele viu a mãe dele sofrer por causa do alcoolismo. Ele passou dificuldades financeiras por causa do alcoolismo do pai, né? Ele passou por momentos de dor, né? De traumas por causa do alcoolismo. Então ele cresceu criando alguns votos internos. Ele dizia: jamais eu vou colocar uma bebida na boca, eu não quero beber, porque ele sabia do nível de destruição que aquele vício proporcionava para sua família. Toda a família sofria por causa do vício do pai dele. Porém, quando ele se tornou jovem, ele acabou bebendo. O inimigo criou uma oportunidade, né? Colocou amigos perto dele, começou a oferecer bebida para ele, começou a atrair ele para aquele ambiente, até que ele começou a beber. Pronto, ele tropeçou, foi a queda dele. Ele tropeçou ali. E quando ele tropeçou ali, o que aconteceu? Então foi ativado o histórico do pai no filho. E agora aquela raiz de iniquidade, aquele histórico familiar estava sendo ativado na vida dele. E o que aconteceu? Ele se tornou um alcoólatra. E ele não queria beber, mas agora ele já não conseguia mais dominar o seu corpo, ele não conseguia mais dominar a sua vontade, porque é isso que acontece. O corpo ele fica condicionado ao pecado. E aí você, meu Deus, eu quero sair disso, eu quero sair dessa situação, eu quero, Senhor, romper com esse pecado, mas muitas vezes você não tem força para sair. Por quê? Porque se trata de uma perseguição espiritual e o seu corpo ficou condicionado e você foi levado para um lugar de transgressão. O que é transgredir? Transgredir é não obedecer à lei. Transgredir é desobedecer, ou seja, eu sei que eu estou pecando, mas eu continuo fazendo. Eu sei que o álcool, ele me prejudica, ele traz dano ao meu corpo físico, ele traz sequelas, ele traz destruição, mas eu continuo fazendo. Então acaba que eu fico aprisionado ali, eu estou dentro de uma transgressão. Salmo 32:1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aleluia, nós nos tornamos bem-aventurados em Cristo Jesus quando nós conseguimos sair destas transgressões. Aleluia. Então nós vamos precisar nos arrepender, porque senão nós vamos entrar em iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade é a transgressão que é visitada do pai para os filhos. Ou seja, eu estou no pecado, eu sei que aquilo é pecado, eu continuo praticando pecado e agora eu gero filhos em transgressão, eu transfiro essa semente maligna e daqui a pouco os meus filhos, eles estão também praticando o mesmo pecado. Ou seja, se instalou ali uma iniquidade. É um ciclo maligno, né, que é visitado de pais para filhos. E a gente vê na história, na palavra de Deus, tantos relatos, né, de iniquidades e transgressão. Abraão, ele certa feita, ele conta uma mentira, ele diz que Sara é a sua irmã, porque ele se sente intimidado, com medo de ser perseguido, de ser morto, porque Sara era uma mulher linda, bela, e ele sabia que
que ela iria atrair olhares, e ele decide mentir. Pois bem, se passa-se o tempo, agora Isaac casa, e Isaac também está na terra, caminhando, peregrinando, e daqui a pouco ele é tomado pelas mesmas aflições, pelas mesmas angústias, e o que ele faz? Ele comete o mesmo pecado do pai, ele mente, exatamente a mesma mentira, exatamente a mesma transgressão. O que é isso? É uma iniquidade. E aí às vezes a gente fala, isso é só uma coincidência. Não, não é coincidência, não existe coincidência no mundo espiritual. Então você precisa olhar para o seu histórico, olha para as repetições da sua linhagem, o que acontece o que de ruim aconteceu com os seus pais que tem acontecido contigo, o que de ruim tem acontecido com você, que você já vê esse vestígio, esses sinais acontecendo na vida dos seus filhos. Isso é uma perseguição espiritual. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz: sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, os demônios, eles são liberados para gerar tormenta, aprisionamento, causando desordem, enfermidades, executando as maldições, cobrando os juramentos, as palavras que foram declaradas. E nós chamamos esses demônios que são liberados por causa dessa perseguição espiritual, por causa dessa semente que germinou, nós chamamos esses demônios de espíritos familiares. Esses espíritos familiares, eles não são as maldições, eles não são as raízes de iniquidade, eles não são as heranças geracionais, mas esses espíritos familiares, eles vêm por causa das heranças geracionais, eles vêm por causa das raízes de iniquidade, eles vêm por causa das maldições, eles vêm por quê? Eles vêm porque eles têm direito legal, eles vêm porque eles têm base legal, eles vêm para poder se alimentar dessa raiz podre, desse fruto podre, e eles se instalam, e uma vez que eles se instalam, eles ficam ali naquela linhagem. E a finalidade, porque o mundo espiritual, ele é bem organizado, né? Então, assim, os demônios, eles têm características, eles têm a sua personalidade, eles têm as suas funções. Então, nós estamos falando de uma caixa de demônio que tem uma função específica de estar aprisionando uma linhagem. É uma classe de demônio que tem essa finalidade, que recebe essa incumbência de aprisionar uma linhagem. E esses espíritos familiares, eles não têm fome e sede de destruir uma vida. Eles recebem a missão, eles querem destruir uma linhagem, eles querem acabar com uma família, com uma geração. É esse o propósito dele. Então, ele vai escravizando essas gerações, ele vai, gerando enfermidade, níveis cada vez mais profundos de aprisionamento, né? A palavra de Deus diz que José, quando recebe os seus irmãos, ele manda colocar uma taça dele, né, na sacola dos seus irmãos. E ele diz assim: olha, aquele a qual for achado essa taça, ele vai ter que ser escravo de Faraó. Não só ele, mas como seus filhos. Escute isso. Anos e anos se passaram e, consequentemente, por causa desta palavra liberada, por causa da base legal, do direito legal, por causa da palavra que foi dita, e esses espíritos familiares que conseguiram ter uma base legal para entrar, aqueles espíritos, eles então agora, eles vão, cobrar aquele juramento que foi feito. E sabe o que aconteceu? Anos e anos depois, a casa de Israel, os filhos de Deus, eles ficam aprisionados no Egito, na mão de Faraó, por causa de uma sentença, por causa de uma palavra. A palavra de Deus diz que, certa feita, Jacó, quando sai da casa de Labão,
ele é perseguido por Labão, porque Labão percebe que um ídolo familiar havia sido usurpado, roubado dele, e ele vai até a presença de Jacó, acusando Jacó. Então Jacó, ele diz o seguinte: olha, aquele a qual você encontrar essa estátua, esse ídolo da família, esse então, ele pode ser morto. E a sentença ela foi imputada, a palavra ela foi declarada, e existiu ali uma base legal que foi a idolatria. E uma vez que a base legal foi instalada, a base legal foi dada e a palavra foi declarada, então aqueles espíritos familiares, eles têm o direito legal de atuarem ali naquela linhagem. E aqueles espíritos familiares, eles se instalaram ali. O que aconteceu? Um tempo depois, Raquel morre. Por quê? Porque uma sentença foi dada, porque uma raiz de iniquidade foi ligada ali, e não houve arrependimento, não houve confissão. Então, esses espíritos familiares, eles ficam permanentemente, eles podem ficar anos e anos e anos e anos aprisionando, oprimindo uma linhagem, perseguindo uma linhagem, por causa de bases legais, por causa de direitos legais. E uma vez que isso acontece, nós vamos precisar restaurar o nosso DNA, existe uma restauração em Deus, porque o Senhor na cruz do Calvário se fez maldito para fazer de nós uma bênção, através do sangue, da obra completa, perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ser restaurados nele. Aleluia! O primeiro passo que nós temos que dar para a nossa restauração, qual é o primeiro passo, pastora? Para sair debaixo dessa perseguição espiritual. Eu não aguento mais tropeçar, eu não aguento mais, eu não suporto mais, a minha vida tem sido uma vida de tropeço, eu tenho tropeçado nas minhas emoções, eu tenho tropeçado na minha vida financeira, eu tenho tropeçado nos meus relacionamentos, eu tenho me sentido desgastada, eu tenho me sentido desencorajada, porque eu tô ferida, porque toda vez que eu caio é uma lesão, é uma vergonha, é uma humilhação, e eu tenho sentido esse reflexo na minha carne, tem doído, tem machucado. Quantas pessoas já estão desistindo do chamado, desistindo da família, desistindo de uma vida com Deus, desistindo de prevalecer, desistindo de lutar, desistindo de guerrear. Quantas pessoas têm desistido? Por quê? Porque têm tropeçado, desistem de orar, desistem, desacreditam nas promessas. Quantas pessoas que têm promessas tão poderosas da parte de Deus, e eu sei que você está aqui hoje, por causa dessas promessas. Você está aqui hoje porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele te trouxe até aqui para dizer, aleluia, ponte de pé, aleluia, porque eu sou contigo, olha aqui, escute, ainda que você tenha se ralado, ainda que você tenha se ferido, ainda que você tenha se decepcionado, ainda que você tenha se frustrado, não importa, escute, olha aqui, a esperança, porque a palavra de Deus nos garante que se um tronco ele estiver seco, ao cheiro das águas ele vai brotar, ele vai reviver, e eu declaro as águas de Deus regando a tua terra, as águas de Deus tocando você, porque nós temos um Deus que é poderoso, ele é
Deus de perto e Deus de longe. Então, em nome de Jesus, eu profetizo, narabachou, pelo Espírito de Deus, que é um fluir, que é um cheiro das águas, que começa a inundar agora o seu ser, que não começa a inundar o seu ser, narabachou e naramanai, oh, nalabachou e naramanai. Escute, você hoje vai se colocar de pé, você hoje vai se colocar de pé. Você hoje vai se colocar de pé. Sabe o que diz a palavra de Deus? Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembre-se de onde caíste. Você tropeçou na vida. Falou o que não tinha que falar. Fez o que não tinha que fazer. Oh, narabachou. Talvez você esteja dizendo assim, pastora: eu tenho procurado viver uma vida reta, mas as pessoas que estão junto comigo, elas têm tropeçado. Meu pai tropeçou, minha mãe tropeçou, e eu tenho sofrido por causa do tropeço de outras pessoas. Escute o que eu quero te falar. Olha aqui, Deus está te levantando. Deus está te restaurando. A palavra de hoje é: levanta-te e põe-te de pé. Talvez você caiu por causa da queda de alguém. Talvez você se machucou por causa da ferida de alguém. Talvez você hoje esteja aqui chorando, aleluia, por causa da perda de alguém, porque você perdeu alguém que você amava, você perdeu algo que você valorizava, alguma coisa tropeçou, alguma coisa caiu. Mas escute, aleluia, se agarre em Deus e fique de pé. Em nome de Jesus, lembra-te da onde caíste. Volta lá. Essa é a chave que vai virar a sua vida. Essa é a chave que vai te reconstruir. Essa é a chave, para que toda perseguição espiritual na sua vida caia por terra. Lembra-te da onde caíste. Lembra de todo tropeço. Lembra onde você tropeçou. Lembra onde você se embaraçou. Lembra onde você caiu. Em nome de Jesus. E nesse lugar, se arrependa. Nesse lugar, confesse, chore, se conserte. Nesse lugar, em nome de Jesus, se coloca de pé. É nesse lugar. Deus nos coloca de pé no lugar da nossa queda, irmão. Não tem como você cair num lugar e se levantar em outro. Tem gente que quer fingir que não caiu, né? Ele cai no lugar e quer se levantar, né, lá na frente. Não dá para pular o processo. Você precisa ir no lugar que você caiu. Você precisa confessar. Você precisa se arrepender e nesse lugar se levantar. Quando é que eu me levanto? Eu me levanto quando eu reconheço que eu falhei. Eu me levanto quando eu reconheço e confesso que os meus pais falharam. Eu me levanto quando eu confesso que eu tropecei, que eu me enganei, que eu feri a santidade de Deus, de que eu andei por caminhos errados. Então, quando eu reconheço, o Espírito de Deus me coloca de pé. O Espírito de Deus me coloca de pé. E é isso que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Ele vai te colocar de pé, porque nós vamos precisar usar a autoridade espiritual para que nós possamos guerrear com essa caixa de demônio. Nós vamos precisar vencer essa guerra de pé, porque
A gente se humilha na presença de Deus, mas para lidar com hostes espirituais da maldade, nós precisamos estar de pé. Nós precisamos combater o bom combate. Ninguém coloca, querido, uma armadura espiritual deitado ou prostrado. Não dá. Não tem como colocar um capacete se você estiver com a cabeça no travesseiro. Não tem como colocar o cinturão deitado numa cama. Não tem. Você só consegue colocar as armaduras espirituais quando você está de pé. Você só consegue manejar uma espada quando você está de pé, porque deitado você não consegue manusear, você não consegue golpear as trevas. Então por isso você precisa se colocar de pé. Você vai se colocar de pé quando todo tropeço sair. Tropeço, é iniquidade, tropeço é pecado. Tropeço é pecado não confessado, em nome de Jesus Cristo. Que a luz de Cristo entre hoje. Aleluia. Cada região que estava obscura, que a luz do Senhor venha inundar o seu coração. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha agora visitar você e venha trazer luz, porque... sabe, você não precisa daquilo que eu vou falar. O Espírito Santo de Deus é poderoso para entrar agora dentro do teu coração e revelar a você aquilo que eu não falei. Ele é poderoso para acessar regiões que você desconhece. Ele é poderoso, irmão, para te ajudar a te colocar de pé. Para te colocar de pé, Ele é poderoso. Então, em nome de Jesus Cristo, reconheça os tropeços, vai nesses lugares e te coloque de pé. Te coloque de pé e use a autoridade espiritual do nome de Jesus Cristo, revestido com a armadura espiritual, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cingido com a verdade, com um capacete da salvação, com o calçado, irmão, com a preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, você se coloca de pé, e aí você agora com autoridade, porque você já removeu o tropeço, não tem mais base legal, não tem mais direito legal, não tem mais legalidade, e aí de pé, com autoridade, você vai repreender esses espíritos familiares, você vai mandar eles baterem em retirada, você vai dar voz do comando, você vai identificar todos os sinais, você vai dizer: eu cancelo esses sinais, eu cancelo essa sentença, eu cancelo essa palavra, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, eu declaro: onde existir a morte, vai existir vida. Eu declaro a saúde de Deus, a vida de Deus, as promessas de Deus, a glória de Deus sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Você recebe isso no seu espírito? Você recebe isso no teu espírito? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar para que toda pedra de tropeço ela seja removida. Toda pedra de tropeço seja removida. Sabe quem bota pedra de tropeço na sua vida? São os espíritos familiares. Ele coloca a pedra de tropeço para que você possa estar continuamente errante. Mas eu profetizo, que Deus hoje está ungindo os seus olhos. Existe um colírio espiritual. Deus está ungindo os seus olhos. Em nome de Jesus, você vai enxergar. Você vai passar a ver toda a pedra de tropeço. Você vai passar a ver todas as articulações, as ciladas, as tramas. E você vai entrar na torre de vigia. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro e profetizo que confundidos e envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sua vida será uma vida sem embaraço, sem tropeço. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, vamos orar comigo? Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, se conecte agora, feche seus olhos,
Abra o seu coração. Abra o seu coração. Oh, Pai, eu quero te louvar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é viva, pela tua palavra, Senhor, que é poder. Obrigada, Senhor. Narabashou e narabanadai. Ó Deus amado, porque, Pai, ó Deus amado, através dela nós podemos nos levantar. Narabashou e narai. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, nesta noite, meu Pai amado, eu quero colocar diante de Ti, oro por identificação, eu me coloco na fenda da rocha, meu Deus amado, por essas vidas, Senhor, que estão aqui nesta live. Ó Deus amado, Pai, que Tu venhas tocar agora, envia agora, Senhor, Narabashou e Narabanai. Ó Deus amado, Pai querido, socorro, envia agora, Senhor, ó Deus amado, a provisão, envia agora, Senhor, os Teus anjos. Ó Deus, adentra nesta casa, Pai querido, adentra nesta situação, Narabashemi Narabanai. Meu Deus, entra nesta linhagem, entra nesta família, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, Tu venhas remover agora toda pedra de tropeço, Narabaquepatarabashou e narai. Em nome de Jesus, que os olhos se abram, meu Deus, abra os olhos agora, abra os olhos agora, coloca o Teu colírio, Senhor, meu Deus amado, que Tu venhas abrir, Senhor, os olhos, Senhor, de cada homem, de cada mulher, meu Pai amado, que, Senhor, com o coração contrito e aquebrantado, meu Deus amado, se rendem a Ti, neste lugar, Senhor, de busca e de entrega, Emanarabashou, Enarabanadai. Meu Deus amado, nesta noite, Senhor, ó Deus amado, Pai querido, nós clamamos a Ti, ó Deus amado, e eu sei, Senhor, ó Deus amado, que a resposta, Senhor, ó Deus amado, Pai querido, ela virá, meu Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, traz uma resposta agora, Narabashou, a este coração que está aflito. Traz, Senhor, uma resposta a esse coração que está aflito, Senhor. Ó Pai, ó Deus amado, esta vida, Senhor, que não sabe como remover esta pedra. Ó Deus, a pedra parece ser pesada demais. Ó Deus, parece, Senhor, que não teremos força, Senhor, ou habilidade, Senhor, necessário o suficiente para remover, mas, Pai, ó Deus amado, não é na força do nosso braço, não é na força do nosso braço, Senhor. Pai querido, Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, então nós somos fortes, nós reconhecemos diante de Ti as nossas limitações, Pai, reconhecemos as nossas vulnerabilidades, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos, Senhor. Pai, Te pedimos perdão, Pai, nos visita agora neste lugar da nossa queda, nos visita agora, Senhor, nesse lugar onde caímos, Pai, nos visita agora, Senhor, neste lugar, Senhor, onde tropeçamos, Senhor. Oh, Pai, tem de misericórdia de nós, meu Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Traz uma unção, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, coloca este homem de pé, coloca esta mulher de pé, com os seus corações contritos, quebrantados, Senhor. Meu Deus, que haja um verdadeiro espírito de arrependimento, de confissão, de entrega, de renúncia. Meu Deus, que, Pai, vidas venham se restabelecer em Ti. Meu Deus amado, Pai querido, que Tu venhas, Deus, trazer uma nova força. Meu Deus, uma nova unção. Ó Deus amado, Pai querido, Senhor, eu declaro e profetizo, meu Deus amado, nesta noite, ó Deus amado, um ajuste, Senhor, das armaduras espirituais, cada componente, Senhor, que possa ter sido perdido. Meu Deus amado, em nome de Jesus, ajusta
agora. Coloca de pé esse guerreiro, coloca de pé essa guerreira. Narabaque, patarabaque, potocopotoshou. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, eu aplico o sangue do Cordeiro de Deus. Repatarabashou enarabanai. Em nome de Jesus Cristo, entre esta vida, repatarashou enarai, todo espírito familiar, eu declaro em nome de Jesus Cristo, bata em retirada, que seja cancelado toda perseguição espiritual, toda perseguição de morte, toda perseguição de destruição, toda perseguição na área sexual, toda perseguição na vida sentimental, narabaque potocopotoroshorra narabanai, em nome de Jesus, toda perseguição na saúde, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada agora, em nome de Jesus, Pai, e que, Senhor, esta semente que foi liberada, meu Deus, esta palavra, Senhor, que foi enxertada, meu Pai, que ela possa crescer e germinar, Senhor, ó Deus amado, que essas vidas, Senhor, ó Deus, se levantem de cada tombo, de cada tropeço, ó Deus amado, para a glória e para louvor do seu nome, Narabashou enarai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te abençoo, querido, eu te abençoo. Eu declaro sobre a tua vida que as bênçãos do Senhor irão te perseguir, te alcançar. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus da paz. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Eu profetizo que você viverá as bênçãos de Deus e que você carregará um DNA restaurado em Cristo Jesus. E os seus filhos serão visitados com essas bênçãos, a sua casa será bendita no Senhor, a sua vida será bendita no Senhor, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado através das bênçãos na sua vida. Aleluia! Que Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Foi muito bom ter você aqui, tá bom? E eu quero convidar você para na sexta-feira que vem você estar novamente comigo aqui às 22 horas. Amém? Nós vamos colocar aqui, nós vamos ter mais um tempo aqui poderoso em Deus, tá bom? Deixa aí o seu pedido de oração, faça aí os seus comentários, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de um próximo tema pra gente estar abordando e aqui declarando, coloque aí, tá bom? Quero estar orando por você, tá bom? Compartilha aí esse vídeo, vai ser bênção, vai alcançar outras vidas, vai abençoar outras vidas. E se você sente que você precisa viver um tempo de rompimento, se você sente que você tem vivido embaraços, tropeços, que existe uma perseguição espiritual, existem áreas da sua vida que você não consegue romper, eu quero convidar você a estar fazendo o nosso curso de libertação espiritual. O curso, ele tem mais de 20 horas de ministração, são videoaulas, e todas as aulas têm oração, têm renúncias, e são tantos testemunhos, gente, maravilhosos, de vidas que têm sido muito edificadas, que têm rompido em fé, que têm sido alcançadas, amém? Então, assim, você pode acionar o link, né, do nosso curso de libertação espiritual lá no bio, tá bom? Então você vai lá na minha biografia lá, tá bom? E você vai encontrar, tá bom? O link. Eu tô rindo aqui, gente, que a minha filha colocou aqui pra mim bio, e eu li bio, mas é a biografia, tá bom? Eu tenho uma assistente aqui, tá eu aqui pagando mico. Tá bom? Vai lá na biografia que você vai encontrar lá, tá bom? O link do nosso curso de libertação espiritual, tá bom? E que Deus te abençoe, foi muito bom estar com você, tá bom? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo recaia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Beijo.